Dar aqui uma Então, boa tarde, pessoal. Então aqui nesse nosso encontro, né, chamado aqui de Vani Meet, então a ideia é trazer conteúdos, né, quinzenalmente ou semanalmente, trazer conteúdos aqui que vai gerar valor para vocês, e com isso vocês conseguem, né, não só aprender aqui comigo, entender um pouco da minha metodologia também, e entender também, né, o quão vocês podem construir um futuro totalmente financeiro, totalmente diferente, construir uma nova realidade, né? Então, vou trazer aqui alguns pontos, números. Esse é o nosso primeiro encontro, mas a ideia é a gente trazer cada vez mais aqui novos temas. E enquanto o pessoal está entrando aqui, eu vou compartilhar a tela. Está aparecendo para vocês? Está certinho? Só manda um joinha aí, uma reação. Certinho. É só esse povo que vai ficar falando, tá ficando doente. Oi. Então tá, então eu vou começar aqui, então, deixa eu só mutar. E aí, gente, a ideia é não ficar um monólogo, tá? Eu vou abrir alguns pontos aqui para que vocês consigam também tirar alguma dúvida, levantar algum ponto também, tá? Então, no meio aqui da apresentação, eu vou compartilhando e, ao mesmo tempo, eu vou também fazendo isso, tá? A gente vai conversando, a ideia não é ficar só eu aqui falando. Então, vamos lá para o conteúdo. Esse aqui é o cronograma de hoje, tá? Então, a gente quer falar sobre salário aos investimentos, né? Então, trazer aqui alguns temas, por que o seu salário ele sobe tão rápido, alguns segredos, né, de casais prósperos, do zero ao investimento e independência financeira também. Então, aqui eu deixei, eu sei que está no horário do almoço, então tem muita gente que trabalha e parou um pouquinho, né, para dedicar o tempo para aprender nesse horário de almoço, então eu cronometrei aqui 1 hora, tá? Então, a ideia é a gente trazer esse conteúdo aqui dentro desse prazo, tá? Dentro desse período aqui, tá bom? Então, vamos começar, né? Por que o seu salário ele some tão rápido? E aí eu queria começar compartilhando um pouquinho da minha história, tá? Eu também já estive, né, nesse fluxo de viver para pagar boleto. Então, aqui em casa, a gente fazia dinheiro e o dinheiro ia tudo, a gente não tinha reserva, e vivia dependendo do cheque especial, do cartão de crédito, eu ficava muito nessa pegada de, poxa, faz o dinheiro, né? E aí o dinheiro, ele some, simplesmente some, chega no final do mês, ou às vezes até nem no final, né? Muitas vezes, durante o mês mesmo, já acabava e aí eu já tinha que recorrer ao cartão de crédito. Então, infelizmente, tem muita gente que ainda está nesse fluxo, né? Então, enquanto a gente não despertar, não adianta, né? A gente vai acabar vivendo nessa famosa corrida dos ratos, tá? Que é o que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, trazendo aqui alguns pontos. Por que o seu salário ele some tão rápido? Então, provavelmente, né, quem que se identifica aqui que está nessa corrida dos ratos faz o dinheiro e aí paga as contas, né? Então, muitas vezes, às vezes nem dá para pagar todas as contas, né? Às vezes acaba o dinheiro acabando antes. Deixa eu só autorizar o pessoal aqui a entrar. Muitas vezes o dinheiro ele acaba antes do mês, e aí com isso você acaba tendo que recorrer a cartão de crédito, cheque especial, né? Enfim. E aí você fica sempre nesse ciclo. E por que a gente chama de corrida dos ratos? Porque vamos supor que nesse meio tempo, se você perdeu o emprego, ou, por exemplo, se caso acontecer algum tipo de imprevisto, poxa, furou o pneu do carro, estourou um cano em casa, tal, essa rodinha, ela precisa que você esteja ativo ali, né, fazendo dinheiro, você não consegue ter um descanso. Então, se você perde um emprego, pode ser que você fique endividado. Se caso acontecer qualquer tipo de imprevisto, você acaba ficando endividado, né? Então, tá sempre nessa corrida dos ratos, que é o que é muito comum, né, a gente chamar. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre esse tema, né, sobre essa expressão, na verdade, corrida dos ratos, mas é exatamente isso. Você trabalha, né, você gasta seu tempo de vida para fazer o dinheiro,
E deixa eu permitir o pessoal aqui. Você gasta todo o seu tempo de vida para fazer esse dinheiro, e aí o dinheiro ele vai para o ralo, porque você trabalha, paga as contas, às vezes não dá para pagar todas as contas, fica sem dinheiro, e aí você gasta mais, e aí você acha que o problema está em ganhar dinheiro, e aí você ganha mais, trabalha mais, dedica mais tempo da sua vida, fica longe da família, dos filhos, para fazer esse dinheiro, e aí os boletos, né, as contas, elas acabam consumindo, então você fica sempre naquele ciclo igual esse ratinho aqui. E aí você não tem um suspiro, né, você não tem aquele fôlego de, por exemplo, poxa, se eu perder um emprego, eu consigo ficar um período aqui, né, não fico naquela ansiedade, naquele sufoco, eu consigo ter um fôlego, né, ou se acontecer algum imprevisto, eu tenho um fôlego. Então, quando esse fôlego não existe, você fica nessa ansiedade, igual esse ratinho, né, querendo fazer dinheiro. E eu fiquei muitos anos, né, nessa corrida. E aí, depois que eu entendi, né, o porquê que acontece tudo isso, né, aí você consegue ir reprogramando a sua vida financeira. Porque o brasileiro, a gente foi aculturado a viver para pagar boleto. Ninguém ensina educação financeira para gente, ninguém ensina nas escolas. Quando você faz uma faculdade, você não aprende na faculdade também sobre organização financeira. Enfim, hoje o Brasil, de cada 10 pessoas, 6 estão endividadas, né? Então, assim, o índice é muito alto de endividamento por conta disso, é cultural, né? Então, ninguém ensinou a gente. Eu fui aprender na vida adulta também, aprendi errando, né? Aprendi endividando. E aí, depois que eu entendi isso, tanto é que eu peguei amor por educação financeira, e aí eu estudei, né, fiz a pós, tudo em educação financeira, porque eu gostei muito desse tema, e eu vejo que, infelizmente, tem muita gente que ainda está dormindo, né, que confia no INSS, confia no governo, que ainda terceiriza, né, a vida financeira, e ainda não despertou, né. Então, alguns, né, dos pontos que eu trouxe aqui, por que o salário sobe tão alto, né? Tem alguns vilões que são ocultos, né? Então pode ser delivery, né, ou iFood. Então tem muita gente que é viciada em iFood, que chega... O que geralmente acontece? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tá. Deixa eu permitir aqui. O que geralmente acontece? Não sei se você... Quem se identificar aqui, manda um joinha, reage, por exemplo, você às vezes teve um dia difícil, então, às vezes, seu trabalho foi duro ali, né? Foi um dia complicado, um dia desafiador. E aí você pensa no final do dia assim, gente, eu mereço. Hoje eu mereço um lanche. Hoje eu mereço comer uma gordice, né? E aí, muitas vezes, você vai usando o dinheiro como um remendo emocional. Ou, por exemplo, tive uma semana desafiadora, olha, esse final de semana eu mereço, eu vou comprar uma blusinha, as mulheradas aqui vão se identificar, né? Vou comprar uma blusinha, vou comprar alguma coisa porque eu mereço. Então, a gente vai usando o dinheiro como um remendo emocional. Então, se algo da sua vida não está alinhado, não tá bacana, o que vai acontecer? Pode ser que você comece a usar o dinheiro para tapar esse buraco. Então, se o trabalho não está bom, né, trabalho ruim, então, muitas vezes você está num trabalho ruim, né, mas você está com tanta conta, está atolado, que não tem como você sair desse trabalho, trocar desse trabalho, então você acaba, por conta do trabalho ruim, por conta de todo esse estresse, você desconta na comida, ou você desconta fazendo compras, né, então, o dinheiro, ele acaba sendo usado muitas vezes como um remendo emocional, e eu usei muito, né, dessa forma também, e na época eu usava para viajar, eu queria todo final de semana estar viajando, e aí nem era tanto para aproveitar, era mais para querer tirar foto, postar no Instagram, mostrar inconscientemente para os outros, né, que tipo, olha, agora eu posso, né, eu posso fazer isso. Enfim, então eu me lasquei muito, né, gastei muito em relação a o meu dinheiro, né, o dinheiro da minha família aqui, por conta disso, por algo que estava desalinhado, por algo que estava desajustado, né. E aí tem também outros vilões aqui, por exemplo, assinatura de streaming, por exemplo, tem a Disney Plus, tem o Amazon, tem o Netflix, nem uso tudo isso. Então, às vezes, você tem assinaturas aí no seu cartão que está consumindo, né? E aí, quando você olha assim, Van, mas é pouquinho por mês, por exemplo, é R$20, né?
E aí, quando você joga isso no ano, você vê o poder que isso tem. E se você jogar, né, depois eu vou mostrar ali um pouquinho da bola de neve, né, que é dos investimentos. Se você tivesse investindo esses R$ 20, você vê o quanto que ele vai crescendo. Então, muitas vezes a gente olha muito para o valor em si, né, e a gente não percebe que muitas vezes o seu dinheiro está indo para o ralo, você não está construindo nada, você não está construindo patrimônio, você não está buscando sair daquela rodinha dos ratos, né? Então, não tem fôlego, as contas ali estão consumindo tudo por conta de algo desalinhado, né? Então, eu deixei aqui compras emocionais como um dos pontos, mas para mim, o mais importante é compra emocional, porque isso daqui, delivery, né? O delivery também, ele acaba associando, porque se você não está bem emocionalmente, às vezes você quer comer para preencher aquele vazio, né? E compras em geral. Então, tem muita gente que, infelizmente, tá nessa corrida dos ratos por conta disso. Então, o dinheiro, ele vai para o ralo, tá? E aí, um ponto muito importante é que vocês guardarem isso, né, na sua mente, a partir de agora, que o dinheiro, ele tem que ter um carimbo. Então, toda vez que você pensa assim, quando sobrar dinheiro, aí sim eu vou começar a construir uma reserva, aí eu vou começar a investir, vou aprender isso, né? Não vai sobrar. Porque se você paga todo mundo, né? O que vai acontecer? Você vai acabar, esse dinheiro ele vai para consumo. Então, eu vou comprar um lanche, né? Vou comprar uma blusinha. Não que isso seja errado, mas é o equilíbrio, né? E uma coisa que para mim, né? Depois que eu despertei para isso, me ajudou muito você fica o mês, né? Parte do seu dia praticamente, você fica fora de casa trabalhando. E aí você dedicou tempo de vida. Esse tempo de vida, ele não volta mais, né? Geralmente eu deixo uma ampulheta aqui pertinho, mas é um tempo que, gente, tá correndo, o relógio tá correndo, não volta mais. E, e enquanto isso, o que você está fazendo com o tempo, né? Que você tem? Então, tem muita gente que está gastando muito e não percebe que é tempo de vida, né? Então, toda vez que você gasta o dinheiro de forma indevida, é o tempo ali que você dedicou para fazer aquele dinheiro que foi pro ralo também. Então, a gente olhar para o dinheiro com propósito, com responsabilidade, a gente precisa fazer isso, a gente precisa despertar, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Que toda vez que você está gastando seu tempo. Então, a gente precisa olhar para o dinheiro com mais propósito, né? A gente precisa olhar para ele com devido respeito, né? E aí, traduzindo, né, tudo que eu falei aqui, muitas vezes não é falta de renda. Tem gente que acha assim, quando eu ganhar mais, aí sim o dinheiro vai sobrar. Só que daí o que vai acontecer? Não sei se já aconteceu isso com vocês ou conhece alguém que aconteceu isso, que a pessoa ela aumenta a renda, e aí o que vai acontecer? Ela aumenta o padrão de vida. Então, por exemplo, se ela tinha uma renda X, né, e ela morava no lugar X, aumentou a renda, ela fala, agora eu posso morar num lugar melhor. Agora eu posso, ao invés de eu comprar a marca de sabão X, eu vou comprar Y, porque agora eu posso. A pessoa automaticamente ela aumenta o padrão de vida junto. E aí o que acontece? Você está sempre no 0 a 0. O dinheiro nunca tá sobrando. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente olha para o dinheiro, a gente entender que, às vezes, não é falta de renda, é falta de propósito. Você colocar um propósito muito claro para o seu dinheiro. Você entender assim, meu Deus, eu dediquei parte do meu dia para fazer esse dinheiro. Esse dinheiro não pode empurrá-lo. Parte dele tem que ficar para mim, né? Poxa, senão eu faço dinheiro e aí o dono do supermercado fica com parte do meu dinheiro, a Renner, por exemplo, fica com parte do meu dinheiro, a C&A com parte do meu dinheiro, o supermercado com parte do meu dinheiro. E para mim, eu que dediquei meu tempo de vida para fazer esse dinheiro, que parte fica? Não vai ficar nada? Então, a gente precisa dar carimbo, dar propósito para o dinheiro, porque caso contrário, o que vai acontecer? Ele vai para consumo. É inevitável. E aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui esperando para entrar. Não tem. E aí, gente, para não virar um monólogo aqui, coloca aqui, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma mensagem.
coloca aqui para a gente interagir, dúvidas, pode ir mandando, tá, gente? A ideia é não ficar aqui só eu falando, tá? Pode ir mandando aqui que eu tô acompanhando, tá bom? Então, manda um joinha aqui se fez sentido para vocês ou não, se vocês já tinham ouvido falar de dinheiro dessa forma ou não, porque muitas vezes quando a gente fala de educação financeira, eu já assisti muita aula de educação financeira e o pessoal fala muito técnico, né? Então fala assim, a gente tem que gastar menos do que ganha, lá. Isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha. Só que por que a gente faz o que a gente faz? Ninguém fala. E aí é muito emocional, né? Então, quando você despertar para isso, você vai começar a construir uma nova realidade financeira, não só para você, mas para sua família também. Então, um outro exemplo também, que acontece muito. Eu vim de uma família que ninguém falava de dinheiro. A minha família, minha mãe não falava, meu pai não falava, e a gente passou muita escassez, muita escassez. Então, o que aconteceu? Na vida adulta, primeiro, toda a escassez que eu passei lá atrás, que eu lembro que eu queria ir nas excursões de escola, não podia ir, o que refletiu na fase adulta? Refletiu que eu queria viajar todo final de semana, torrar o dinheiro nisso, porque inconscientemente aquela criança, né, a Vanessa criança lá de trás, estava berrando, estava gritando para isso. Toda a escassez que eu passei lá, na fase adulta, o que refletiu? Eu tinha muito medo de faltar. Então, eu tenho 2 filhos, né, e quando eu fui mãe, né, e eu fui mãe muito cedo, foi um com 18, o outro com 21. Então, eu tinha muito medo de faltar para eles. Então, o que você faz hoje, né, a forma como você administra o dinheiro hoje, ela é total reflexo de quem você foi lá atrás. Então, se você quiser entender os seus padrões, né, se hoje tem algum tipo de excesso, né, por exemplo, tem gente que tem compulsão por comprar roupa, e às vezes doa, vende roupa novinha, nem usou, mas porque lá atrás teve alguma privação muito forte. E aí isso refletiu na vida adulta. Outra coisa, tem gente que, geralmente homem, né, às vezes, tá com a parcela do carro até o talo aqui, se o carro quebrar, furar um pneu, não tem uma reserva, mas porque lá atrás pode ser que, poxa, passou algum tipo de privação, o pai tinha um carrinho velho, passava vergonha e tal, e aí na vida adulta, a pessoa, ela fala, não, agora eu posso, isso inconsciente, né, agora eu posso, então vai lá, pega um carro que muitas vezes nem aguenta pagar a parcela, não aguenta pagar um seguro, nada, só para querer provar para outras pessoas que pode, né? Então, enfim, se quem está aqui comigo hoje, se você tem algum excesso de gastar, de compulsão, tal, é reflexo de alguma coisa mal resolvida lá atrás. Por isso que eu falei que o emocional, ele precisa ser dado atenção quando a gente fala de educação financeira, tá? E aí, segundo tópico é o segredo de casais prósperos, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui do que aqui em casa eu fiz, né? E que funcionou e que eu trouxe aqui, né? Que são alguns pontos em comuns. Então, primeiro ponto é conversar sobre dinheiro, tá? Então, o casal, ele precisa falar sobre dinheiro, não só o casal, né? Se você é solteiro e tá aqui, precisa falar sobre dinheiro. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência, que não sei se alguém se identifica, manda aqui no chat, que eu tinha um negócio ruim de falar de dinheiro, para mim remetia como algo pesado, algo ruim, era como, eu tinha uma imagem assim que falar de dinheiro era como se eu fosse como se eu fosse alguma coisa, uma pessoa ruim, né? Eu achava assim que quem tem dinheiro vai para o inferno. Eu tinha essa imagem assim de quem tem dinheiro não vai para o céu, que são pessoas ruins, que são pessoas egoístas. Então, a minha relação com o dinheiro era uma relação muito pesada. E eu acho que foi por conta da escassez que eu passei. E aí, o que acontecia? Aqui em casa, a gente não falava sobre dinheiro. E aí, quando você não fala sobre dinheiro, quando você não quebra esse tabu de falar sobre dinheiro, o que vai acontecer? Você vai meio que repelindo ele. E aí, você não vai ter essa mentalidade de querer construir a sua liberdade, querer sair daquela rodinha dos ratos, né? Porque você associa ele com
com uma emoção ruim. Alguém aqui tem já teve, ou tem esse tipo de energia quando fala de dinheiro, achar que associar como algo ruim, ou não, para vocês não tem problema. Coloca aqui no chat para para entender um pouquinho, né, ou manda um joinha também, só para entender um pouquinho sobre a percepção de vocês. Então, precisa falar sobre dinheiro, tá? A família, ela precisa entender, por exemplo, tem muitos casais que a esposa ou o marido não sabe quanto que o outro ganha, né? Então, isso é muito complicado, porque eu vejo, por exemplo, família é como se fosse uma empresa. Então, a minha renda, a renda do meu marido, é a renda da nossa empresa, da nossa família. Então, precisa ser compartilhado, né? Não teria que ter isso. Isso é muito ruim, né, no casamento. E aí, uma vez que fala sobre dinheiro, né, com leveza, de forma aberta, às vezes vai falar sobre dinheiro, tem muitas pessoas que brigam, né, aí já começa a falar de conta, já gera aquela brigaiada, tal, enfim, então a ideia é você falar de dinheiro, mas falar com leveza, né, então é treino, tá? Eu tive que falar muito, muito aqui em casa, e na época a gente começava a falar de dinheiro, começava a brigar, era muito assim, então a gente foi trabalhando isso, para conseguir melhorar nossa parte financeira, né? Não só financeira, prosperar, né, em todas as áreas. Então, alinhamento de objetivos, onde que vocês querem chegar? Onde que a família quer chegar? Se você é solteira, onde que você quer chegar? Se você não tem um plano, né, não tem um objetivo para onde quer chegar, o que que vai acontecer? Vai acontecer que é como se você pegasse um carro, você pega a chave desse carro e começa a dirigir. E aí eu te pergunto, para onde você está indo? Você não sabe, né? Então, quando a gente vive a vida, deixa a vida me levar, né? Aquela música, deixa a vida me levar, gente, isso sua vida está sem propósito. Se você não tem um norte de onde você quer chegar, onde que a sua família quer chegar, está sem propósito. E aí, quais seriam, né, os objetivos? Vamos supor, se você é casado, né? Tá aqui. Vamos supor que vamos reformar nossa casa? É um objetivo. O que a gente precisa para reformar a casa? Precisa de, sei lá, R$ 1.000. Tá, como que a gente vai fazer esses R$ 1.000? Ah, vamos poupar, sei lá, vamos fazer uma renda extra, e você vai procurar formas de atingir aquele objetivo. Mas, primeiro de tudo, tem que ter objetivo. Se você não tiver objetivo, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai começar a remar sem propósito, né? Você vai remar sem rumo. Então, tem muita gente que, infelizmente, está com a vida estagnada, né? Então, o que seria o ideal? Poxa, a cada ano você melhorar um pouquinho. Tem famílias que estão repetindo os últimos 5 anos. Então, o resultado que teve lá atrás, dos últimos 5 anos, está repetindo. Então, a gente precisa querer almejar, né? Sair do outro lado, crescer, enfim, prosperar de alguma forma. E aí um outro segredo também, então os casais, eles falam sobre dinheiro abertamente, com leveza, trabalhar isso, né? Não vai ser de cara. Tem um objetivo, sabe onde quer chegar, e aí a família trabalha em direção a esse objetivo. E o terceiro ponto, multiplica parte da renda. Então, através dos investimentos, né? Enfim, tem N formas de investir, mas precisa, parte da renda que fica com vocês, ela precisa multiplicar. Então, é aquilo que eu falei, você gastou o seu tempo de vida, você foi lá e fez o dinheiro. E esse dinheiro você distribui, né, pagando os boletos, né, para todo mundo. E para você, quanto que fica? Então, você precisa construir esse hábito de parte da renda. E aí, quando eu falo de investimento, a gente acha assim, e era uma visão que eu tinha lá atrás também. Ah, não, mas precisa ter muito dinheiro. E a verdade é que não. Existem investimentos que de R$ 10, R$ 13, e aí, lógico que R$ 3 não vai te deixar rico de uma hora para outra, né? Mas é o hábito, né, contínuo que sim, ele vai te deixar. Ele vai te permitir construir uma bola de neve, e essa bola de neve, ela vai crescendo, que é a maravilha, né, que a gente fala dos juros compostos. Então, os juros compostos, eles vão crescendo, multiplicando a cada tempo que passa.
Então, o terceiro segredo aqui é que, além de falar, além de ter objetivo, parte da renda tem que ficar para vocês. Ela não pode, né, de forma alguma, sair tudo das suas mãos e não ficar nada. Então, nem que seja R$ 10, mas comece, mesmo com pouco, mas comece a construir esse hábito de construir né, a sua liberdade para você sair daquela rodinha dos ratos, para você começar a ter suspiro, ter fôlego, tá? E aí, gente, sobre esse tema aqui, antes da gente entrar no próximo, que é dos investimentos, alguém tem alguma dúvida, algum ponto? Se quiser ligar o microfone aqui, pode ligar, ou mandar aqui no chat, levanta a mãozinha, que eu tô de olho, eu tô falando aqui, mas eu tô com uma outra tela aqui, eu tô olhando o chat. Alguma dúvida? Esperar um tiquinho. Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Então, beleza, então. Então, vamos lá. Então, continuando aqui, agora a gente vai entrar num outro tema, né, que é do zero aos investimentos. E aí, o que pode acontecer? Muita gente, lá no meu Instagram mesmo, quem não me segue ainda, gente, já vai lá me seguir. Deixa eu ver aqui. Acho que tem uma mensagem aqui no chat. Cadê, senhor? Deixa eu entrar aqui, mensagens. Tem alguma indicação? A Bruna perguntou: tem alguma indicação de onde fazer a reserva para juros compostos para casais? Essa reserva, o que vocês podem fazer? Por exemplo, quem tem conta na Nubank aqui? Muita gente, né? Quem quiser levantar a mãozinha aí, só para... Tem muita gente que tem conta na Nubank. Então, assim, hoje em dia tem os bancos digitais, né? Então, tem Nubank. Eu gosto muito da Nubank, porque é bem simples lá o aplicativo deles. Então, pode fazer uma caixinha. E aí você começa com pouco, né? Ou não, independente da sua renda. Mas para quem está numa fase, por exemplo, poxa, mas eu tô com dívida, né? Eu tô até o pescoço aqui. Gente, R$ 10, que seja. Mas, enfim, a ideia aqui é construção de hábito. Então, pega R$ 10, coloca lá, a hora que você vê ele rendendo, caindo os centavos lá, mas você vê que, poxa, o dinheiro está caindo aqui, eu não estou fazendo nada. Só eu trabalhei para fazer esse dinheiro, coloquei aqui. Aí você vai destravando, né, para você começar a construir uma mentalidade de, ao invés, sai da gastador para investidor. Então, é construção de hábito, tá? Então, faz isso, nem que seja um pouquinho, mas coloca lá na Nubank, aos pouquinhos, e aí você pode... Tem muita gente que fala para mim assim, Ivan, mas eu não tenho... Eu até essa semana eu postei um vídeo lá no meu Instagram, eu tava falando, até cortou. Quem não me segue ainda, sou Vanessa Ribeiro. E aí lá eu gosto de falar muito de todo esse universo, né? Eu falo de investimentos, de dinheiro, de mentalidade também, porque é tudo que me trouxe até aqui. Então, eu quero trazer para vocês essa visão também, tá? Mas coloca lá, né? E aí você, eu estava falando, né? Tem muita gente que fala assim, mas a minha renda já está tudo no talo, né? Gasta tudo. Então, peraí, você vai começar a ver outras formas, né? De construir renda. Então, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar sobre investimento, e aí eu estava nesse 0 a 0, igual eu falei. Aí o que eu fiz? Eu sempre gostei de produto para cabelo. Eu amo, né? A mulherada aqui, não sei se conhece, Vela, essas marcas que são marcas profissionais para cabelo. Gente, eu sempre amei produto para cabelo. Aí eu pensei assim, poxa, eu amo muito isso, o que eu posso fazer para fazer dinheiro? Aí na época eu vendia fracionado, tem até um perfil ainda que é Vani Fracionados, que na época eu vendia shampoo, condicionador, eu comprava o shampoo, condicionador de litrão, e aí eu vendia pequenininho, né, o frasco, que tem muita gente que quer experimentar, e a pessoa não quer investir, né, por exemplo, R$ 200 num condicionador, né, num shampoo, e aí ela comprava fracionado, e aí eu fazia dinheiro desse jeito, e aí eu vendia, tirava o dinheiro que eu paguei ali do shampoo, do condicionador, e a diferença eu investia, comecei a construir minha reserva. Então, eu comecei a ver outras formas de fazer dinheiro. Então, pode ser que hoje você esteja no 0 a 0,
Mas quando você começar a construir essa mentalidade de investidora, de investidor, você vai começar a abrir um leque de você enxergar novas possibilidades, né? Novas formas de fazer dinheiro, tá? Então, vamos lá, do zero aos investimentos. Então, eu vim aqui trazer um cenário, assim, bem... com uma taxa de juros bem humilde, né? Porque hoje a gente está com... A economia do Brasil está tão ruim que a gente tá pagando 1%, né? 1% para você deixar o dinheiro numa renda fixa. Então, aqui eu deixei 0,8, porque assim, se é lógico que esse percentual que está hoje de 1%, tomara que ele para o investidor é bom, né? Mas se ele se estender por muito tempo para o Brasil, né? Para a economia do Brasil é muito ruim isso. Mas aqui eu deixei um cenário de que uma média de 0,8, que, por exemplo, se a economia melhorar, tal, é uma rentabilidade ok, tá? Eu nem prometi que 1%, que é o que está pagando hoje, tá? Então, se a gente usar aqui como exemplo, R$200 por mês, eu dei R$200 aqui, mas vamos supor que seja R$100, enfim, essa bola de neve, qualquer ideia, ela vai trabalhando para você, vai chegar o momento que os juros, ele vai crescendo, né, por isso que a gente fala que a oitava maravilha do mundo é os juros compostos, porque ele trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, não dá atestado, não falta, então é um excelente trabalhador. Então, quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você, é excelente, porque enquanto você está dormindo, né, até essa semana, foi ontem, que eu postei e falei, gente, olha, enquanto estou fazendo o almoço aqui da minha família, o dinheiro está caindo na conta, porque ele trabalha dessa forma, né? E aqui eu trouxe um cenário de R$200 por mês, né? Aqui deixei 10 anos, por exemplo. E a 0,8, quanto que constrói nesse período? 40 mil. E aí, desses 40 mil, quanto que saiu do seu bolso? Do seu bolso, saiu 24 mil. De juros, que é o dinheiro trabalhando para você, 16 mil. E aí, com esse dinheiro investido, ele dá por volta de, aqui dá 320, que é 0,8, mas se fosse no cenário de hoje, daria R$400 de juros, só de deixar o dinheiro parado lá. E aí, quando você olha aqui, esse gráfico, né, ele mostra o quanto que você investiu, né, e o quanto que os juros trabalhou para você. Então, quanto mais tempo você vai deixando, vai descolando essa linha aqui, né, dos juros, ela vai descolando, ela vai aumentando. Porque o tempo, ele é um fator importantíssimo, tanto é que aqui em casa os meninos, eu já estimulo, depois que eu aprendi, eu estimulo eles a investirem também, porque eles têm um ativo mais valioso, que é o tempo. Então, eles estão aí com 18 anos, 21, e aí gente, eles têm um tempo, né? Então, para quem está aqui, que tem filho, né? Você vai despertar a sua geração, que vai vir a partir de você. Então, por exemplo, meus filhos, eu já ensino eles a investirem, já conscientizo eles de começar a investir, começar a construir a liberdade deles, e eu tenho certeza que eles vão passar isso para o filho deles adiante. Então, a gente consegue mudar a partir da gente uma geração. Então, eu vim de uma família escassa, uma família que tivesse, né, que não teve educação financeira, mas a partir de mim eu decido mudar. Então, é isso que a gente precisa despertar. Deixa eu ver aqui que o Alan colocou. No caso, se já tivesse um valor de 40 mil para investir, qual a melhor forma de investimento? Aí, Alan, tem um ponto muito, muito importante que depende, tá? Qual que é o perigo que existe hoje? Tem muita gente que fala assim, às vezes já aconteceu comigo de me chamar lá no direct do Instagram e falar assim, Van, eu tenho X reais, qual que é o melhor lugar para investir? E depende. Só que se você pergunta isso para uma pessoa que está mal intencionada, ela pode ofertar alguma coisa para você que seja bom para ela e não para você. Então, o mais importante de tudo, que é algo que eu prego muito, inclusive lá no Elo também vai ter um módulo só de investimentos, né, onde eu ensino ali os investimentos iniciantes, né, até mesmo porque
maioria do meu público são mães, pais, de família, não tem tempo para ficar, né? Então, assim, coisa mais simples mesmo, para você já começar a destravar, sair do zero. E aí, qual que é o ponto, né, nesse caso da pergunta aqui? Então, vamos supor, Alan, que o seu objetivo seja, eu quero aposentadoria, vai ser um investimento. Eu quero usar esse dinheiro para reserva, vai ser outro. Não, eu tenho um objetivo para 5 anos, é outro. Então, depende muito do seu objetivo. Então, por isso que vocês precisam tomar cuidado quando fizer esse tipo de pergunta, quem está mal intencionado não vai perguntar para você qual que é o seu objetivo. Então, ele pode ser que ele fale assim, pega esse dinheiro aqui e coloca nisso aqui, e aí pode ser que seja uma fria, pode ser que seja pirâmide, né? Mas depende muito do objetivo. Cada objetivo é um investimento diferente, né? É um tipo de investimento, mas o que precisa trabalhar é conhecimento. O conhecimento vai libertar vocês para não depender de ninguém. E aí eu vou contar uma história aqui rapidinho sobre algo que aconteceu comigo, que foi o gerente do Itaú me ligou e falou assim, me oferecendo, qual que era mesmo? Título de capitalização. E aí eles vendem título de capitalização como se fosse investimento. Só que é o único tipo de investimento que você coloca X e você tira menos do seu dinheiro. Então, assim, é uma cilada, é furada. Título de capitalização não é investimento. E aí ele queria que eu comprasse e tal. Aí eu tive que falar para ele, eu falei assim, olha, eu sou educadora financeira, eu tenho minha carteira de investimentos, eu já invisto, tal, muito obrigado, mas eu não tenho interesse. E aí ele eu acho que ele ficou tão assim, pé da vida comigo, que ele falou assim, quanto que rende sua carteira? Porque aqui no título você pode ser sorteado, tralalá. Falei, gente, eu não conto com a sorte, é o dinheiro da minha família. Eu não vou colocar meu dinheiro para depender da sorte. Não existe isso. Então, eu quero algo palpável. Por isso que tem gente que fala assim, de fazer trade, daquele negócio de ficar olhando gráfico e compra e vende. Gente, não é comigo, né? Se alguém aqui se interessa por trade e tal, não é comigo. Porque, assim, eu quero ter tranquilidade, eu quero viver minha vida, né? Cuidar da minha família sem precisar ficar tendo todo esse estresse aí e correr nesse risco também. Porque, querendo ou não, né, quando você entra nesses tipos de modalidade mais arriscada, tem grande chance de você perder o dinheiro ali. Então, assim, para mim é algo mais tranquilo, algo mais palpável. E aí foi nisso que né, eu falando para ele e tal, eu fiquei pensando, eu até fiz um vídeo no dia, eu falei assim, gente, tem muita gente que o banco, né, não que passa a perna, mas assim, vende um produto ruim, e a pessoa compra por falta de conhecimento, né, por não saber administrar o próprio dinheiro, a pessoa ela cai nessas ciladas, né, então acaba muitas vezes perdendo o dinheiro da família ali por conta disso. Então, a minha dica para vocês, né, quanto a isso quando for investir, por que eu quero, né, investir? Qual que é o meu objetivo? E aí, com base nisso, entender onde que você pode alocar, né, mas com conhecimento. Não confie, né, de pegar o seu dinheiro e falar para outra pessoa assim, eu tenho X aqui, onde que eu coloco? Porque vai depender muito, né, o investimento, ele não é algo por exemplo, é um padrão, independente do objetivo, coloca aqui. Para cada objetivo vai ser um diferente. Então, curto prazo, médio prazo, longo prazo, tá? E aí eu vou dar uma pincelada aqui, Alan. Então, vamos supor que seja reserva, né? Igual eu falei que tem a caixinha da Nubank, que está rendendo 1% ao mês. Vamos supor que eu tenho um objetivo com data. Eu tenho que usar esse dinheiro para a formatura do meu filho no ano que vem, em dezembro, sei lá. Tem data, é renda fixa. Então, coloca lá na caixinha, deixa lá tranquilinho na caixinha lá, porque ela não oscila. Agora, longo prazo, aí tem renda variável, ações, fundos imobiliários, enfim. E aí, só que ele oscila. Então, é por isso que é um dinheiro que você não pode contar com ele agora. Porque quando a gente fala de renda variável na Bolsa de Valores, ele faz isso. Você vai ver, pode ser que, vamos supor, eu coloquei R$200. Hoje eu olho lá, putz, está R$150. Por quê? Às vezes
o governo falou alguma groselha, aconteceu alguma coisa, ele vai cair mesmo. Só que você não perde porque você não vendeu. Então, por isso que a Bolsa de Valores, eu falo muito de mentalidade e tal, porque você precisa ter mentalidade muito trabalhada, né, um autoconhecimento muito trabalhado de onde você quer chegar. Que vai ter dia que você vai olhar, você vai falar assim, putz, aqui, coloquei R$200, está 150. Se você não tiver controle emocional, o que você vai fazer? Vou vender. Aí você perdeu. Se você vender, você perde. Então, deixa lá. Aí amanhã você olha, o mês que vem você olha, não tá 200 mais, tá 205. Aí você vai ter um dia que você vai olhar, tá 180, no outro, tá 210. Então, assim, ela vai fazendo isso, mas quando você olha o histórico da Bolsa de Valores, ela faz isso crescendo. Então, seu patrimônio, ele vai crescer. Só que você não tem que ficar olhando dia a dia, né? Tanto é que na forma como eu ensino, no meu método, eu ensino você vai olhar uma vez no ano, né? Só para dar uma, né? Deixa eu ver se faz sentido ainda, tal. Uma vez no ano você dá uma olhada lá, mas a ideia é, parei uma vez no mês, vou lá, vou aportar o meu dinheiro, né? Vou comprar ali os ativos que eu quero comprar, fecho o home broker, que é a corretora, e vida que segue. Não vou ficar olhando notícia, ficar olhando gráfico, ficar olhando vai e vem da bolsa, porque eu tenho família, tenho filho, não vou fazer isso. Então, tem gente que vive dessa forma, mas não é o meu perfil. Eu gosto de investir com mais leveza, né? De uma forma mais tranquila, até mesmo porque minha rotina pede isso, né? Então, tranquilo para vocês sobre isso? Ficou confuso? Deu para entender como que funciona a bolsa? Deixa eu ver aqui. Aí, gente, pode mandar um joinha, qualquer coisa aqui, só para ver que beleza. Então, tá. Então, é isso. Para começar, primeira coisa, conhecimento, né? Entender onde que você está colocando o seu dinheiro. E aí, uma vez que você tem isso, aí aqui eu coloquei um exemplo de R$200, mas vamos supor que, Van, eu tenho 100 mil para colocar de cara, né? E aí, você colocando, o que, que vai acontecer? Aqui eu tô dando um exemplo de 0,8%, né? Mas vamos supor que seja 1% aí. Já dá R$1.000. Tem 200 mil, R$2.000. 300 mil, R$3.000 no cenário de hoje, tá? E aí, o que, que eu ensino lá também na Elo, eu gosto muito de fundo imobiliário. E fundo imobiliário é um tipo de investimento também tranquilo, tá? Para começar, mais tranquilo. Tanto é que eu foco bastante em renda fixa e fundo imobiliário para quem está começando, que é tranquilo. Então, você vai lá, compra a cota do fundo, e aí o aluguel desses fundos imobiliários, ele cai para você, né, todos os meses ali. Então, é de lei, é como se você, na verdade, você está comprando um imóvel, mas está comprando um pedacinho. Então, vamos supor que desse apartamento aqui, eu comprei um tiquinho aqui, então o aluguel desse apartamento todo mês cai na minha conta. E, por enquanto, está isento do imposto de renda, né? O governo não está mordendo. Então, é super tranquilo. Se você tivesse um imóvel físico de verdade, o que, que ia acontecer? Você ia ter problema com o inquilino, tem que ir lá resolver. O aluguel que você recebe, dependendo, o governo morde, né? Esse aluguel também, porque tem o IR, o imposto de renda. Enfim, você consegue eliminar toda essa burocracia, você consegue comprar imóveis tranquilo, do sofá da sua casa, né, pelo celular ali, super tranquilo, com os fundos imobiliários. Então, lá dentro da Ela eu ensino também o que vai analisar, tal. Eu estou criando agora também uma IA, eu tenho uma IA já que organiza o orçamento, te ajuda a organizar o orçamento, te ajuda a pensar em novas fontes de renda, né, com base no que você gosta, o que você sabe fazer, e agora eu estou treinando ela também para ajudar a analisar fundo imobiliário. Então, a ideia é simplificar, né, cada vez mais o acesso para que mais pessoas, né, invistam na bolsa. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, o percentual da população de lá que investe, lá é cultural, né, então as pessoas já começam, as famílias já vai estimulando desde pequena, ter uma carteira de investimento e tal. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa deficiência, né? Igual eu falei lá no começo, tem essa deficiência da nossa educação.
Educação financeira, que é o básico, a gente não aprende. Quem dirá investir? Então, a gente precisa mudar esse cenário e que, a partir da gente, né, a geração que vai vir a partir da gente, ela tem que ser diferente. Então, você ensinar para os seus filhos, mostrar que não é normal viver no sufoco, não é normal ficar no 0 a 0, e que a gente, quanto antes despertar, você vai saindo daquela rodinha ali, da corrida dos ratos, né? E só para fechar esse tema aqui, um ponto importante é que tem muita gente que trabalha a vida inteira, né? E eu vejo pelos meus pais mesmo, trabalha a vida inteira para lá no final da vida, com 60 e poucos anos, receber uma aposentadoria de um salário mínimo, que é acho que tá 1.500 e pouco, se eu não me engano, 1.600 por aí, para receber um salário mínimo. E aí, quando você pensa que, poxa, se eu tivesse construído, né, construir, por exemplo, 200 mil reais, ou 150 mil, já daria 1.500. Então, se olhar assim, quando a gente olha nesse ponto de vista, você fala assim, nossa, a gente pode construir a nossa aposentadoria, só que a gente tem que começar agora, e aproveitar que a gente tem vitalidade, que a gente tem saúde, né, que a gente está no auge aí da nossa idade, porque quando chega lá na frente, né, aí você tem que ficar dependendo de filho, você tem que ficar dependendo dos outros, né, tem uma pesquisa, inclusive, da Serasa, que foi esse ano, falando que a maioria dos aposentados, eles não conseguem sobreviver só com salário mínimo, eles precisam da ajuda de terceiros. Então, quando a gente olha isso, a gente tinha que despertar, né, com a idade que a gente tem agora, de construir alguma coisa, para a gente não repetir esse mesmo padrão. Chegar lá na frente, você depender, né, totalmente de filhos, familiares, enfim. E, querendo ou não, a gente perde um pouco da sua dignidade, né, de, poxa, eu quero alguma coisa, eu não tenho autonomia para isso, eu vou ter que pedir para outra pessoa, né, nem que seja filho. Enfim, então a gente precisa pensar agora, começar a construir a nossa liberdade para a gente sair daquela rodinha dos ratos, tá? E aí, esse daqui é um cenário que a gente precisa trabalhar, que é, quando você faz o seu dinheiro, ele cai como se fosse, eu fiz um desenho aqui, tá bem humilde, mas a ideia aqui, a proposta era mostrar para vocês como que é a engrenagem, tá? Então, o dinheiro que você faz, ele entra como se fosse nesse tambor aqui do orçamento, tá? E a torneira são as despesas, então é onde está saindo o dinheiro, tá? Deixa eu ver se tem gente pedindo para entrar aqui. Peraí. Permitir todos. E o dinheiro, ele é essa engrenagem, né? Essa torneirinha aqui, que está saindo. Então, se essa torneira aqui da despesa, ela estiver ligada no último ali, o que vai acontecer? Nunca vai sobrar dinheiro para você construir uma reserva, para ter um colchão, para você começar a investir, para esses dividendos retornar aqui para você. Você nunca vai sair daquela rodinha. Então, o que precisa fazer? Poxa, eu tenho essa renda aqui, né? Vou procurar outras formas de fazer renda, mas eu vou fechar aqui a torneirinha da despesa. Por quê? Parte do meu dinheiro tem que ficar para mim, para ele retroalimentar aqui essa engrenagem. Então, eu vou ter o meu colchão, e parte, né, vai vir para o meu colchão, parte vai para os investimentos, e aí ele começa, até que esse tamborzinho aqui do investimento, quando ele tiver suprindo todas essas despesas aqui que você tem, você conseguiu aí a sua liberdade financeira, porque daí você vai ter poder de decisão, né? Então, quando a gente não tem liberdade financeira, a gente não tem poder de decisão, então às vezes você tem que engolir sapo, né, fazendo um trabalho que você não gosta, ou muitas vezes ansioso, né, descontando na comida, descontando em compras. Por quê? Porque você está ainda dentro da rodinha, você não pode parar. Se você parar, a roda trava. Então, quando você começa a construir essa engrenagem aqui, o que vai acontecer? Você vai começar a sair daquela rodinha, porque daí ela vai começar a fazer o dinheiro de forma passiva para você, tá? E aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não. E aí, gente, uma outra frase que eu queria trazer aqui.
Deixa eu permitir todos. Uma outra frase que eu queria trazer aqui é que tem muita gente que quer colher aquilo que não plantou, infelizmente. E eu já tive nisso também. Eu já tive de falar assim, ai, mas eu queria tanto, né, ter uma segurança financeira, ter o dinheiro ele caindo todo mês, eu queria tanto já ter uma carteira de investimento que já traz isso, tal. Só que tem uma pergunta, você plantou isso? Que às vezes a gente está querendo semear aquilo que a gente não plantou. Então, hoje você tá colhendo aquilo que você semeou há 5 anos atrás. Então, por exemplo, se foi bagunça financeira nos últimos anos, agora você não vai colher tranquilidade. Mas a partir de agora, se você semear, né, a ordem, né, a organização, né, o propósito no seu dinheiro, aí sim você vai começar a colher, né, isso que você plantou. Então, construir uma renda passiva mensal, ela é reflexo de comportamentos, de hábitos, né? Não adianta você querer colher aquilo que você não plantou. Então, tanto é que lá na Elo também eu deixo isso muito claro, de que vai ter 4 pilares, né? Que é o que eu acredito. E aí eu preciso que você tenha esse comprometimento de fazer o que precisa ser feito. Porque senão você vai querer só a colheita, que é a última etapa, que é a multiplicação, sendo que não foi plantado antes. Então, a gente precisa plantar para querer colher, tá? Deixa eu ver aqui, o João colocou, você poderia falar mais sobre o colchão? Sobre o colchão, João, como que funciona, tá? Se você é CLT, você pode começar a construir aí que seja de 3 a 6 meses do seu custo mensal. Então, poxa, o meu aluguel, água, luz, tanto, custa para mim por mês. Vou dar um exemplo aqui, lógico que não é, tá? Vamos supor que custa por mês R$1.000, só para ajudar aqui no cálculo. Então, ou eu guardo 3 ou 6 mil reais para suprir, porque você vai ter esse fôlego. Se caso parar a rodinha ali do ratinho ali, tipo, putz, perdi o emprego, aconteceu um imprevisto, você tem um fôlego. Então, o colchão, ele é para isso. Por isso que o colchão, você não busca rentabilidade. Ah, vou colocar numa ação, num fundo imobiliário, o meu colchão. Não, porque o colchão, ele tem que ter liquidez, você precisa ter acesso a ele a qualquer momento. Então, o colchão é de 3 a 6 meses, e se você é empreendedor, até 12 meses, porque empreendedor é um vai e vem, né? Você não tem nada fixo, então hoje pode ser que tenha dinheiro, amanhã, né, não entre, enfim, oscila bastante, mas qual que é o ideal? Você não tem colchão? Bom, eu consigo por mês R$100, 50 no colchão, 50 para investir. Então você vai aos pouquinhos construindo os dois, porque se você ficar focando só no colchão também, vai desanimar, porque você não começou a colocar o pezinho na água, não começou a investir. Então, coloca o colchão, né, faz meio a meio ali, e aí, a partir do momento que, o colchão tá tranquilo, aqui já consegue suprir, aí mira o canhão só para investimento. Aí, o dinheiro que você for fazendo, coloca para investimento, tá? Ficou tranquilo, João? Claro? Legal. Então, é isso, a gente precisa construir, né, essa renda passiva e plantar. Então, eu trouxe aqui uma frase, né, independente se você é cristão ou não, é uma frase que está na Bíblia que é muito sábia, que tem tempo de plantar e vai ter o tempo da colheita. Então, quando você despertar, você vai começar a plantar. Só que não queira colher aquilo que você não plantou, tá? Não só questão financeira, para tudo. Poxa, meu relacionamento aqui não tá bacana, tal, com a minha esposa, tal. Peraí, o que você plantou? Você plantou briga, né? Falta de paciência, tal. E está querendo colher uma coisa diferente, não vai colher. Então, eu preciso tudo que você for fazer daqui para frente, você pensar na semeadura. O que você está plantando? Porque volta, né? Você planta, espera e colhe. Isso é bíblico, tá? Então, a partir de agora, vocês têm a opção, né, de colher. E aí, aqui, né, um último tópico, para não atrasar muito,
já estou em cima da hora, independência financeira a dois. Então, eu deixei uma outra frase aqui também de Mateus, que é muito, muito interessante, que é: todo reino dividido contra si mesmo, ele vai ser arruinado, e toda casa ou cidade dividida contra si mesma não subsistirá. O que isso significa? Que se o marido e a mulher, para quem é casal aqui, relacionamento, namoro, enfim, se o casal, né, se os dois não estiver olhando para o mesmo objetivo, para o mesmo farol, não vai dar certo. Porque, por exemplo, a mulher está querendo, muitas vezes parte da mulher, né, que aconteceu aqui em casa. Então, a mulher está olhando para um objetivo, gente, vamos construir nossa liberdade, uma tranquilidade financeira, tal, e o marido está olhando para outra coisa, vamos gastar, vamos torrar o dinheiro aqui. Não vai andar. Você vai ver que é força contrária, né, cada um puxando para o lado. Então, precisa ter um alinhamento do casal, eles precisam olhar como um time. Então, eles precisam olhar para o mesmo objetivo, né, ter o mesmo farol. Vamos construir nossa independência financeira? Vamos. Os dois caminham junto. Porque se tiver divisão, não anda, tá? Então, entender, né, que o futuro que vocês querem construir, né, não só para você, para quem é solteira, mas para quem é casado também, que quem é casado tem uma responsabilidade ainda mais que aos filhos, né? Então, poxa, você tem ali, né, seus filhos dependendo de você, qual que é o legado que você está deixando para eles, né? Qual que é a experiência em relação a não só o dinheiro que você está deixando para ele. Então, ter uma reserva da paz, que é o que eu falei, eu não gosto de falar de reserva de emergência, porque remete como algo negativo. Então, eu gosto de falar de reserva da paz. Se eu, né, pelo menos eu sabendo, vocês vão sentir isso, quando começar a construir a reserva, você começa a ter aquela ansiedade financeira, ela vai dissipando, porque é a escassez que deixa a gente nervoso, você fala, caramba, se eu parar aqui, não tem aonde pegar, né? Não tem uma reserva, não tem nada. Então, ter reserva para sua paz, tá? Mentalmente vai te ajudar muito. Começar a construir, você vê a bolinha de neve, né? O investimento crescendo, né? Igual eu falei, ele vai fazendo isso, mas vai crescendo. Ter uma leveza, né? Então, a vida, Deus não fez a gente para ter uma vida pesada, né? Uma vida carregada, é para ter leveza. Então, você vai construir essa leveza a partir de você e conquistar sonhos. Então, poxa, eu quero viajar, quanto que custa essa viagem? Ah, custa X. Quanto que eu preciso por mês? X. Você vai começar a dar propósito para o seu dinheiro, você começa a traçar o objetivo. O dinheiro, ele não vai ser só mais aquele fluxo doido que entra, paga conta e foi tudo, né? Então, tudo isso aqui também envolve muito a parte, a sua mentalidade, né? O seu mental vai ajudar muito a partir do momento que você colocar a casa em ordem, tá? E aí você pode escolher, né? Ou isso, ou viver dependente do cartão de crédito, do cheque especial, né? Trabalhar duro, gastar seu tempo de vida e viver só para pagar boleto, né? Não construir nada, ficar sempre no 0 a 0, um sufoco, ansiosa, né? Aquela ansiedade, com medo de faltar para os filhos. Ver no Instagram lá o pessoal viajando, realizando o sonho, mas os seus sonhos, né? Nunca sair do papel. E não permitir, né, que nem você nem seus filhos vivam experiências que vai ficar na memória deles. Então, algo que eu bato muito forte aqui também, que aqui em casa, eu não sou de comprar coisa de marca, tipo assim, meus filhos usar roupa de marca, não, mas experiências. Poxa, levar num lugar para comer alguma coisa bacana, levar num lugar para viver uma experiência ali que vai ficar na memória. Então, tem muita gente que está pegada ainda a roupa, marca, essas coisas assim, sendo que o que fica na memória são experiências. E aí, uma vida financeira mais tranquila, ela vai permitir isso para vocês, tá? Então, uma vida financeira mais leve, ela nem sempre exige ganhar mais, né? Então, o que eu falei, às vezes, vai ter casos que precisa aumentar a renda, mas vai ter casos que você ajustando o hábito, automaticamente você já começa a ver, você começa a ver o dinheiro tendo mais propósito na família, tá? Construindo algo. Aí, aqui é a reflexão que eu quero deixar, né? Duas escolhas: continuar no caminho do improviso, se frustrando, né? Todo mês aquela dor de cabeça, ou começar a se movimentar no futuro, né? Próspero, que é aquilo que Deus fez você para ser, né? E que muitas vezes a gente desvia do caminho por decisões erradas. Então, uma vez que a gente decide, a gente começa a construir uma nova história, né? Uma nova realidade, não só para a gente, mas para os nossos filhos também, tá?